Nessa aula, a gente vai estar vendo como que nós podemos estar interagindo com o web, né, utilizando o Python. Então, eu vou mostrar duas bibliotecas aqui. Eu vou usar o próprio interpretador de comandos aqui, só para vocês estarem entendendo melhor, né? A primeira biblioteca, ela chama urllib, né? Primeiro a gente tem que importar ela para o nosso código. Como a gente vai trabalhar com uma subfunção dela, que chama request, a gente vai importar ela da seguinte forma: from urllib import request. Ou seja, a gente vai estar importando o submódulo request da biblioteca urllib. Agora a gente consegue estar trabalhando com ele. Por exemplo, eu vou chamar aqui de web igual a request.urlopen. E aqui eu coloco uma URL, http://google.com. HTTPS, né? www.google.com. Pronto. Agora, dentro da minha variável web, eu posso fazer várias coisas. Eu posso, por exemplo, visualizar o HTML, né? Por exemplo, print web.read. Aqui eu visualizo o HTML daquela página. Uma outra coisa que eu posso estar fazendo é visualizando, por exemplo, o header. Ao invés de dar o read, eu vou usar o info. E aqui eu tenho todo o header dentro dessa funçãozinha aqui, ó. No caso, o header do google.com, né? Eu posso salvar isso dentro de uma variável, por exemplo, header. Agora, se eu printar o header, ele está aqui. Eu posso filtrar, por exemplo, eu posso pegar só o servidor. Cadê? Aqui, ó. Eu posso pegar só o servidor. Eu posso dar um print header e aqui dentro pegar o server. Aqui ele me printa só o server. Se eu quisesse pegar, por exemplo, só o document cookie, só o set cookie, na verdade, né? Eu poderia pôr aqui set cookie. Ele vai me printar o set cookie do Google. Eu também poderia salvar o HTML dentro de uma variável para estar trabalhando com ele bonitinho. Uma outra biblioteca que a gente pode estar usando é a própria request. Deixa eu fechar isso daqui, iniciar de novo, para não ter conflito entre as duas bibliotecas. Porque a biblioteca agora, que eu vou mostrar, ela também chama request. Então, como eu importei o submódulo request ali, eu poderia dar algum tipo de conflito. Antes, eu vou dar um cat aqui no servidor. Esse servidor aqui é a máquina, é vulnerável, né? Que eu já ensinei a instalar. É só para eu ver o IP dela aqui. Eu vou chamar o Python 3 agora. E eu vou importar a biblioteca request. Import requests com S no final. Import request. E ela funciona muito semelhante ao urllib, né? Eu vou chamar aqui o web de novo. E vou chamar o requests.get, que é o método que a gente vai estar utilizando. Eu vou pôr aqui http e o IP do servidor. Requests. Toda hora eu esqueço esse S. Agora sim, chamei ela aqui. E da mesma forma, se eu quiser printar, por exemplo, o conteúdo do HTML, eu posso usar aqui agora web.text. É um pouco diferente, mas pouca coisa. Que ele me printa o HTML daquela página. Da mesma forma, eu poderia estar pegando, por exemplo, o header, né? Header aqui, por exemplo. Headers. Repara que aqui mesmo, ó, ele já vai me ajudando. Você escreveu errado, é headers. Agora que ele printa, só está em um formato um pouco diferente, mas funciona da mesma forma. Por exemplo, se eu quiser pegar o server, eu passo aqui. Deixa eu ver se o server passa aqui. Passa. Nem sempre o server ele pode estar sendo retornado, tá? Aí vai depender de como o servidor ele foi configurado. Às vezes ele não estaria sendo retornado. Mas eu poderia pegar aqui a server. Eu vejo, ó, é um Apache 2. Então é bem semelhante. Eu poderia novamente salvar isso
dentro de uma variável, por exemplo, headers. Vou chamar de HD. E agora print HD server. E a gente tem o banner, digamos assim, do serviço do serviço web. Isso aqui funcionaria tanto para a porta 80, para a porta 8080, independente da porta. Se for um serviço web, né, é dessa forma que a gente consegue estar interagindo. A gente consegue também estar vendo o status code, né? Por exemplo, aqui a gente deu um get nessa página aqui, utilizando o web, por exemplo. Eu poderia estar vendo o status code, por exemplo, print web .status code 200. Se eu der uma chamada get aqui em alguma pasta que talvez não exista, né? Ele vai funcionar aqui e quando eu printar o status code 404. A gente talvez eu poderia estar utilizando isso aqui para fazer um script que tenta identificar páginas que existem dentro de um determinado servidor, né? Mas a grosso modo é assim que a gente consegue estar trabalhando com servidores web, interagindo, né? com servidores web utilizando Python. E eu vou deixar um desafio, né? Lá no nosso PortScan, por exemplo, em alguns serviços a gente precisaria estar interagindo para pegar o banner. Eu mostrei que o banner grabbing que a gente fez e implementou lá no PortScan. Ele funciona para alguns serviços, como FTP, SSH. Dependendo dos serviços, ele já não funciona, porque são serviços que requerem alguma interação. Então, fica o desafio agora para vocês implementarem o banner grabbing para ele estar conseguindo interagir com o servidor web, né? Você pode estar fazendo isso com essa forma que eu mostrei, utilizando o URL lib ou request.